Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a essa aula em que iremos abordar sobre água e sais minerais, constituintes inorgânicos da célula. É uma abordagem relativamente simples, mas de fundamental importância para que nós possamos compreender características e propriedades da água que torna essa substância extremamente indispensável à vida no nosso planeta, tá? Então você sabe muito bem, né, que quando a gente busca vida extraterrena, vida fora da Terra, o primeiro quesito a ser observado é a presença de água, tá? Para essa forma de vida que nós conhecemos, a água é fundamental por um conjunto de propriedades que esta substância apresenta que se torna indispensável à vida. Então eu gostaria de convidar você nesse momento para acompanhar os detalhes nesse slidezinho que nós preparamos aqui para vocês, para que a gente possa seguir essas características e essas propriedades da água e entender melhor como se comporta essa substância no contexto dos organismos, beleza? Então me acompanha rapidinho aqui. Observa só, pessoal, a primeira coisa que eu queria discutir com vocês era a respeito da estrutura da molécula de água. Nota que nesse esquema que você está visualizando aí na tua telinha, né, a água ela aparece como uma estrutura meio que de formato piramidal, tá? Então ela é composta por um átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio, formando entre si uma ligação meio que angular, tá? De aproximadamente 105,5 graus, tá? Então observa que coisa curiosa. O átomo de oxigênio, para adquirir estabilidade, segundo o que prevê a regra do octeto, precisa conseguir 8 elétrons na sua camada de valência. O hidrogênio, por só ter um elétron, ele precisa se estabilizar de acordo com esta regra, com apenas 2 elétrons, né? Na realidade, o hélio e o hidrogênio passam a ser a exceção a essa regra do octeto. Todos os demais átomos se estabilizariam com 8 elétrons na sua camada de valência, ok? E a molécula de água, se você prestar bem atenção, ela tem um átomo de oxigênio, 2 átomos de hidrogênio, e o que é muito curioso, o hidrogênio compartilha um elétron com esse oxigênio, tá? E este outro hidrogênio também compartilha um elétron com esse oxigênio. A capacidade, a força com que o oxigênio tem de atrair o elétron do hidrogênio para bem próximo de si, faz com que uma característica importante apareça nessa molécula, tá? E eu gostaria que você olhasse comigo essa segunda imagem para você entender melhor do que eu estou falando. Note que, em virtude do elétron do hidrogênio estar bem mais perto do oxigênio do que propriamente dele, faz surgir nessa molécula a presença de polos positivos e polos negativos, tá? Dando a essa molécula a característica de bipolaridade, ou seja, ela é um dipolo, ela tem cargas positivas e negativas na mesma estrutura molecular, dando a esta molécula uma propriedade muito peculiar que a gente vai observar aí, resultando em uma série de situações interessantes para que essa molécula seja realmente fundamental para a existência de vida na forma orgânica que nós conhecemos, ok? Então fica de olho aí, bem atento, faz teus apontamentos, tuas anotações e não deixa passar essa informação que ela é preciosa, tá? A molécula de água é uma molécula que apresenta polo positivo e polo negativo, portanto ela é um dipolo, tá? Ela é uma molécula bipolar, bipolarizada. Olha que interessante, pessoal. Em virtude dessa característica, as moléculas de água na constituição da substância água se relacionam umas com as outras por meio de uma ligação muito conhecida nossa, as pontes de hidrogênio ou ligação de hidrogênio, que não é nada mais, nada menos do que uma ligação intermolecular, né, extremamente forte, que faz com que as moléculas de água fiquem muito próximas umas das outras, se atraindo reciprocamente, criando entre elas uma força de adesão entre essas moléculas. Então já tem um outro apontamento importante aí, força de adesão entre as moléculas. Beleza? Tudo anotado?
Vamos mais adiante para a gente conhecer mais propriedades da água que derivam dessa sua característica. Como as moléculas de água se atraem reciprocamente umas às outras, tá? Isso faz surgir uma outra propriedade que nós conhecemos como tensão superficial da água, tá? Isso é devido às forças de coesão entre as moléculas que se mantêm muito juntas. Neste esquema que você está vendo aí em cima, nesse primeiro esquema, você vê as moléculas em azul que estão na superfície, na lâmina d'água, como a gente costuma dizer, e as moléculas em vermelho que estão logo abaixo na sequência, tá? Perceba que a molécula de água puxa uma a outra lateralmente, assim como também puxa as moléculas que estão em cima, na parte azul, para baixo, fazendo com que surja na superfície da água uma espécie de película altamente resistente, gerada por essa força de coesão entre as moléculas, que nós chamamos e denominamos isso de tensão superficial, tá? É esta característica, esta propriedade da água que permite, por exemplo, os fenômenos como estes que você está vendo logo aqui abaixo, que é um inseto, nesse caso aqui um aracnídeo, né, uma aranha, equilibrado sobre a lâmina da água, tá? Então existe uma tensão na superfície da água que a massa e o peso dessa aranha não consegue romper essa tensão superficial e ela consegue, por exemplo, caminhar sobre a superfície da água, tá? Então, mais uma vez, bem atento a essa questão, perfeito? Porque nós acabamos de mostrar para vocês outra característica, outra propriedade da água que é muito importante, que nós chamamos de tensão superficial, tá? Então, o que é na realidade essa tensão superficial? É uma força que é aplicada entre as moléculas de água, lateralmente e para baixo, que faz surgir uma espécie de película na superfície da água. E esta película funciona como se fosse uma espécie de plástico em cima da água, tá? De modo que determinados organismos podem caminhar sobre a sua superfície sem que necessariamente afunde dentro da água, perfeito? Então, vamos seguir aqui mais um pouquinho para a gente andar com outras propriedades. Vem comigo. Então, observa bem. Neste segundo momento aqui, nós estamos falando de uma propriedade chamada de capacidade de dissolução da água. A água é o solvente universal, tá? E essa propriedade de dissolução tem relação com as forças de adesão que as moléculas de água apresentam. A molécula de água ela consegue dissolver qualquer substância que tenha caráter polar, tá? Então, observa aqui nesse exemplo que nós estamos demonstrando aqui, ó, um cristal de cloreto de sódio, né, de NaCl, e a gente mostrando que uma vez em contato com a água, perceba que as moléculas de água conseguem dissolver esse cristal, quebrando as ligações que existem nessa estrutura e liberando íons, né? Os prótons H+, né? E o cloreto Cl-. Aliás, desculpa, Na+ e Cl-, tá? Então, olha o que você observa. Quando a molécula de água se relaciona com o sódio, tá? Ele se relaciona, né, já que o sódio é positivo, ele se relaciona pela sua porção negativa, que é o oxigênio, cercando este íon, conforme está demonstrado aqui na parte superior dessa imagem. Já quando se relaciona com o cloreto, que tem carga negativa, observa que a molécula de água cerca este cloreto, expondo para o cloreto os seus polos positivos, que estão relacionados à presença dos hidrogênios, tá? Então, aqui você tem o hidrato de sódio, um íon, né, ionizado, Na+, e você tem o Cl- também, o íon, tá? Então, perceba que esta mesma propriedade de dissolução, a água vai exercer essa força, essa capacidade com qualquer substância, mas qualquer substância que tenha caráter polar. Qualquer substância polar que se relacionar com a água pode ser dissolvida pela água em virtude dessa capacidade, desse alto poder de dissolução, o que dá à água a propriedade de ser considerada como solvente universal. Perfeito até aí? Então não esquece de fazer o teu apontamento. Solvente universal, e isso tem a ver com a capacidade que a água tem de se ligar a qualquer outro tipo de substância, desde que ela tenha natureza polar, tá? Aqui vale um alerta, uma observação.
a água não consegue dissolver substâncias apolares. Tá? Então, substâncias apolares não são dissolvidas pela água, beleza? Anotado aí? Então, vamos de volta para cá um pouquinho, vem comigo. Então, nota bem, pessoal. Outra propriedade que aparece também de forma muito importante é o alto calor específico da água. Tá? A água tem um elevado calor específico e eu gostaria inicialmente de retomar aqui esse conceito com vocês do que é calor específico, perfeito? Então, a gente considera o calor específico a quantidade de calor necessária para que a gente possa fazer com que 1 grama de uma substância eleve sua temperatura em 1 grau Celsius. Tá? Então, observa bem aqui comigo. Ó, eu tenho aqui uma substância, a água no caso, que está a 14,5 graus Celsius e eu estou submetendo ela a uma fonte de calor. Tá? Então, quando a água recebe uma caloria, ela muda a sua temperatura de 14,5 graus para 15,5 graus. Ou seja, ela eleva 1 grau a sua temperatura. Então, portanto, o calor específico da água é a quantidade de calor que é necessária para fazer com que 1 grama da substância água eleve a sua temperatura em 1 grau Celsius, conforme mostrado aqui no esquema, tá certo? E a água, por ter muitas pontes de hidrogênio, muitas ligações de hidrogênio entre suas moléculas, ela tem a capacidade de ganhar calor lentamente, do mesmo modo que ela perde calor lentamente. Tá? Esse ganho e essa perda de calor que ocorre de forma gradual traz para a água esta propriedade de ter, né, o que nós chamamos de elevado calor específico, perfeito? Então você pode estar se perguntando, mas para que serve isso? Para que serve esse elevado calor específico da água? Para que ela possa atuar em diferentes situações como regulador térmico. A água não permite que os nossos tecidos, as nossas células passem por abruptas trocas de temperatura, né? Não consegue fazer uma troca de calor muito rápida, porque a água ela gradua essa troca de calor, garantindo assim, portanto, uma estabilidade metabólica importante e vital para todos os organismos vivos. Perfeito? Então, em virtude da propriedade, né, da água ter esse elevado calor específico, surge uma segunda, né, característica da água, uma segunda propriedade da água, na realidade, que é ser um importante regulador térmico para todos os organismos, impedindo que haja bruscas trocas de temperatura. Perfeito? Então, mais uma vez o alerta, tá? Vai anotando aí para você não esquecer esses pontos importantes. O alto calor específico da água torna essa substância um importante regulador térmico para as nossas células e para os organismos em geral. Perfeito? Então, volta aqui comigo no slide. Vamos lá. Observa bem, gente. Além dessa característica, tá? A água também é importante porque ela se envolve em vários tipos de reações químicas. Ela participa em diferentes reações químicas. E a primeira que eu queria comentar com vocês é essa daqui, ó, a síntese por desidratação. E o que seria isso? Síntese por desidratação. Como o próprio nome já está dizendo, pessoal, síntese é construção. Aqui nós temos um exemplo, né, que vai encaixar legal aqui para você entender bem como é que se comporta essa participação da água em reações, que é a síntese de proteínas, a síntese proteica. Observa que aqui nós temos um aminoácido se ligando a outro aminoácido. E como é que se dá esta ligação? O grupamento ácido do aminoácido que está à sua esquerda reage com o grupamento amino que está à sua direita. Tá? Note que é a porção, a hidroxila desse grupamento ácido que vai reagir com o hidrogênio do grupamento amino. Então, a hidroxila e o hidrogênio serão perdidos, serão quebrados, para que o carbono do grupamento ácido consiga se ligar com o nitrogênio do grupamento amino. E como consequência, tá? Essa hidroxila que sai na sua forma, OH-, e esse hidrogênio que sai na sua forma de próton H+, se ligam para que se equilibrem, se neutralizem, formando uma molécula de água. Então, portanto, eu consigo produzir nessa reação um dipeptídeo, tá? Que é o passo inicial da síntese da proteína, né? Ligar um aminoácido ao outro numa reação em cadeia. Eu vou construindo esse peptídeo
ao mesmo tempo que eu libero uma molécula de água nesta ligação, nesta reação de ligação. Então, portanto, nós estamos diante de um bom exemplo de síntese por desidratação. Perfeito? Consegue perceber como é simples? Então, dois aminoácidos se ligam, tá? A hidroxila do grupamento ácido de um reage com o hidrogênio do grupamento amino do outro, liberando uma hidroxila do grupamento ácido e um hidrogênio do grupamento amino. Eu uso essa hidroxila e esse hidrogênio para compor uma molécula de água e ligo os dois aminoácidos entre si. Daí, portanto, eu estar sintetizando um peptídeo e denominar esta reação de síntese de peptídeos ou síntese proteica de uma síntese por desidratação. Perfeito? Mas ainda tem outras reações que a água participa. E eu queria que você me acompanhasse mais uma vez aqui. Vem comigo. Então, olha bem, pessoal. Essa segunda reação, chamada de reação de hidrólise, é uma reação de quebra, tá? Na presença de água. Então, perceba comigo aqui, ó, a reação de hidrólise. Eu estou revertendo a ligação que a gente acabou de exemplificar instantes atrás. Eu estou quebrando um dipeptídeo. Estou realizando a hidrólise, que seria equivalente, por exemplo, a uma reação de digestão de proteínas, tá? Ou digestão de peptídeos. Perceba que o local da hidrólise vai ocorrer aqui, ó, entre este carbono e este nitrogênio. Quando eu clivo essa ligação, eu libero os dois aminoácidos e preciso recompor o grupamento ácido desse que está à sua esquerda e o grupamento amino desse que está à sua direita, tá? Então, na hora que eu estou recompondo esses elementos, eu consumo uma molécula de água. Então, nós estamos diante de uma reação de hidrólise, tá? Que não é nada mais, nada menos do que a reversão daquele modelo de ligação que eu acabei de explicar para vocês. A reação de síntese por desidratação, o exemplo que nós utilizamos foi a ligação peptídica, e a quebra da ligação peptídica é um exemplo de hidrólise. Então, são reações que ocorrem em sentidos contrários, tá? Enquanto a síntese ocorre por liberação de água, a hidrólise consome água para compor essa estrutura dos aminoácidos pós-digestão. Perfeito? Tranquilo até aí? Então, me acompanha mais aqui uma vez nesse slide. Vem comigo. Nota bem, pessoal. A água varia nos organismos de acordo com algumas características, né? De espécie para espécie, de atividade metabólica e de idade. Perfeito? Então, perceba aqui comigo uma coisa, pessoal. Quando eu estou falando da variação da quantidade, né, de água no organismo, de espécie para espécie, varia, tá? Então, pessoal, quando nós estamos analisando a água nos organismos, a concentração de água varia em função de três elementos básicos: da espécie, da atividade metabólica e da idade. Nós sabemos que, por exemplo, uma água viva, como essa que está aparecendo aí na tua telinha, ela tem aproximadamente 95% de água na sua composição corporal, ou seja, é muita água na estrutura corporal. Outras espécies têm uma quantidade menor de água na composição corporal, por isso a quantidade de água varia em função da espécie. Outro elemento é a atividade metabólica. Quanto maior for a atividade metabólica, maior a necessidade de água neste tecido. Portanto, se eu comparar músculo e cérebro, como o cérebro tem uma atividade metabólica muito mais intensa do que o músculo, é óbvio que o tecido nervoso vai concentrar mais água na sua estrutura do que o tecido muscular, tá? E um outro ponto é a idade, né? Que de acordo com a idade, a gente vai observando a relação inversamente proporcional da quantidade de água com a idade. Quanto mais jovem, mais água. Quanto mais velho, menos água. Portanto, à medida que eu vou evoluindo na idade e me aproximando da terceira idade, a concentração de água no organismo vai diminuindo, até porque a atividade metabólica também diminui, tá bom? Então, queria que vocês ficassem bem atentos com essas informações
porque elas são fundamentais para que a gente entenda as propriedades da água dentro do contexto dos organismos, tá? De todos os seres vivos. Neste momento nós vamos encerrar esse encontro por aqui. A aula 2 nós vamos tratar sobre sais minerais. Espero vocês na próxima aula, tá? Aproveita, não deixa de assinar aqui o canal, dá um cliquezinho aí no OK, dá um joinha, que isso é bem importante pra gente, tá bom? E nos veremos na próxima aula. Um grande abraço e até lá!